Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo aqui no canal Papo com o Gui, primeiro vídeo de 2024, então um feliz ano novo para todos nós, que 2024 traga tudo que 2023 trouxe de bom em dobro e deixe as coisas que ele trouxe de ruim de fora, porque ninguém tá precisando, né? Enfim, espero que 2024 esteja um ano com muitos vídeos, muitas leituras, mais novidades do canal e mais evolução. Eu tô cada vez mais querendo melhorar os vídeos, deixar eles mais interessantes. Eu não vou chegar ao ponto de ficar um troço robótico, fazer um roteiro prontinho e ficar planejando tudo. Nunca. Aqui é um troço totalmente espontâneo, sincero, aonde a conversa mesmo e as ideias são mais importantes do que, sei lá, uma edição bonitinha, cheia de efeitos. Não, eu quero deixar um troço legal, mas também que seja bom de assistir, né? Que tenha um áudio bom, uma imagem boa, também não seja um troço que eu fique, então, assim, 2 minutos pensando, sem, tipo, deixando vocês aí esperando, né? Ter um raciocínio coerente, né? Não quero deixar o vídeo também muito prolongado, mal enjambrado, né? Enfim, hoje eu vou trazer um vídeo que eu já trouxe em 2023, foi o primeiro vídeo do canal, e depois que eu assisti o vídeo 2023, né, eu já tô com mais ideias para trazer de 2024, que é esse vídeo aqui, né, e já vi que cometi vários erros naquela época e também tava com muita vergonha. Hoje tô bem mais tranquilo, bem mais acostumado, então eu vou fazer um vídeo aqui que eu acho que vai ficar bem mais legal. Então vamos lá, 12 livros para 2024. Bom, primeiro, o meu vídeo, né, a ideia era ler aqueles 12 livros, cara, foi um fracasso, mas foi um fracasso com evolução, então valeu a pena. Comparado com o desafio que eu tinha feito antes, 2022, meu Deus, nem se compara. 2022 eu fiz, foi um fracasso. Então, cara, 2023 teve bom avanço, né? Eu li vários livros, acho que inclusive passei da metade, mas teve vários que eu não li. Alguns eu trouxe de volta aqui nesse desafio e vou só mencionar, né? Mas eu não quis ficar repetindo muitos livros, então eu vou estar fazendo esse vídeo dessa forma. Então vamos começar. Não vai ser um livro para cada mês específico, não vai ter essa coisa, e nem tenho uma garantia que vai ser lido todos esse ano. Enfim, é uma ideia de livro que eu gostaria de ler. Enfim, é isso. Dado aqui as devidas explicações, vamos começar. O primeiro livro é um livro que eu tô lendo agora, tá? Eu já comecei, eu não tô exatamente incluindo ele aqui nessa lista, mas eu vou fingir que é, porque ele tava na lista do ano passado e não deu tempo de ler. Que é Memórias de um Caçador, de Ivan Turgenev. Eu já comecei a ler aqui, cara, e ele é um livro muito bom, tá? Ele é um livro muito bom, mas ele é um pouco diferente, né? Porque a ideia principal aqui é mostrar a realidade do campo russo, né? Durante ali o reinado do czar Alexandre II ou Alexandre I. Bom, enfim, acho que é. Bom, Alexandre II, acredito. E aí ele vai estar ali mostrando e principalmente focar na vida dos mujiks, né? Que eram os servos ali que viviam de uma forma muito precária, né, cara? Eles eram explorados pelos senhores. E aí, cara, ele mostra toda essa região bucólica, a vida deles, como é que era a vida deles, como é que era ser um mujik naquele contexto, como é que era a visão também de um cara que era um nobre, porque é o próprio Turgenev, e vai ter todas essas descrições lindíssimas do campo russo, das caçadas, entrando nos barcos, andando. Tem um conto aqui, cara, que é um conto muito simples, né? É basicamente eles querem entrar num barco pra entrar ali numa espécie de laguinho, assim, pra pegar, não sei se é um peixe, é bom, enfim, eles querem pegar alguma coisa ali, que agora eu não vou lembrar qual é a espécie, mas acho que era peixe, né? Algum tipo de peixe. Aí eles entram ali, cara, e o barco tem uns furos, aí eles acham um cara que tem um outro barco, é um troço, cara, é um conto extremamente simples, mas, cara, é muito bom, cara. Eu tava lendo aquilo, cara, com prazer, eu não conseguia tirar os olhos do livro, cara, como se fosse um livro, assim, de suspense desses que ficam, tipo, te jogando cliffhanger a cada 2 segundos, né, cara? Então, um conto tão simples, mas tão bem escrito, cara, fantástico, tô gostando bastante. E vou fingir que ele tá no desafio também, mas ele não tá nos oficiais. Bom, e agora nós começamos mesmo os livros que estão oficialmente no desafio, né? O primeiro aqui é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, né? É um livro brasileiro, um clássico aqui, que é um clássico um pouco ostracizado, né? Ele não é tão valorizado quanto deveria, né? Que ele foi escrito pelo Lúcio Cardoso, que é um autor ali contemporâneo da Clarice Lispector e tal. Inclusive, eles eram amigos, né? E vai estar aqui narrando a saga da família Menezes. Bom, vai ter essa família, né, dos Menezes, que mora ali numa chácara em Minas Gerais, e eles eram ali de certo prestígio, eles tinham ali um certo status, né? Só que ao longo dos anos esse status foi se perdendo, eles foram caindo em decadência, tanto financeira quanto moral, e tanto quanto espiritual também, acho que dá pra dizer também. E aí eles estão cada vez mais perturbados, cada vez mais amargurados pela realidade que eles vivem, e aí cada um tem as suas peculiaridades. Aí o grande
plot, né, vai ser que um dos irmãos ali vai ir pro Rio, né, e ele vai meio que convencer uma menina a se casar com ele e eles vão viver juntos lá na casa, só que ele meio que dá uma enganada nela, ele diz assim, não, somos muito ricos, somos importantes e tal, e não é bem assim, a casa tá meio que caindo nos pedaços, é um lugar meio soturno, assim, não é um lugar legal de se estar, né. E aí é um livro composto, assim, por entradas de diário, cartas, anotações, é um romance, dá pra dizer que é epistolar, né, como eu não li, eu não sei, mas é o que eu tô vendo por aqui. Cara, parece muito legal, eu tô louco pra ler esse aqui, e eu gosto muito dessas sagas familiares, né, como eu acabei de ler A Leste do Éden, eu gosto muito dessa coisa de famílias, aí os traumas vão se passando de geração em geração, aí as brigas entre uns e outros, tudo sempre, cara, com um pano de fundo histórico muito legal, cara, não é aquela uma coisa novelão, sabe, que é tipo um troço forçado, não, um troço legal mesmo. E o próximo livro, quem assistiu aí o meu desafio 12 livros para 2023 já sabe qual é, Ana Karenina de Tolstói, que eu não consegui ler, cara, esse tijolão aqui não deu para ler, mas em compensação eu consegui ler outro clássico russo, que é um grande calhamaço, que é o Crime e Castigo, né, cara, eu consegui dar seguimento a essa leitura e consegui terminar essa leitura do Crime e Castigo, que foi, cara, um grande avanço na minha vida de leitor, com certeza, porque Crime e Castigo é um dos livros mais fundamentais da história, né, cara, e assim como Ana Karenina, eu tô louco pra ler esse aqui, cara, em breve também vou estar lendo e trago uma resenha aqui muito especial. O livro, ele vai falar, como a maioria já sabe, né, a maioria aqui do público do canal já tem bastante costume com a leitura, vai contar ali sobre dois casais, né, não sei os nomes de todos, né, mas não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano tem a personagem principal, que é a Ana Karenina, e vai rolar então uma espécie de adultério ali da Ana Karenina com o marido dela, enfim, e aí vai estar tudo narrando o pano de fundo da Rússia também, naquela época, a Rússia czarista, né, cara? Então é muito interessante. E assim, ele vai falar muito sobre os relacionamentos, como é que funciona, como é que as pessoas se comportam nos relacionamentos. Então, visto pelo Tolstói, cara, a pedida aqui, ó, é ótima. Bom, e cara, eu acho que eu peguei muitos livros sobre famílias, assim, né? Sobre essa questão de decadência familiar também, né? Outro que eu trouxe aqui é o Leopardo, do Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ou Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Eu vou falar mais no italiano, porque eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Enfim, cara, esse livro aqui é um livro muito importante, acho que é um dos grandes livros clássicos da Itália do século XX, né? É um livro que inspirou aquele clássico do cinema, o Leopardo, né? Dirigido pelo Luchino Visconti, com Alain Delon, Burt Lancaster, Claudio Cardinale, que é um clássico absoluto, cara. Esse é com certeza um dos grandes filmes, assim, de todos os tempos, né? E esse foi o livro que deu base para ele, né? Ele foi escrito por esse cara que é o Giuseppe Tomasi di Lampedusa, né? Que ele era o príncipe dessa região chamada Lampedusa, né, cara? E então, olha o calibre disso aqui, né? Pô, o troço foi escrito por um príncipe, né? E aí vai narrar, cara, a fase ali da reunificação italiana, né? Ali no final do século XIX, quando a Itália tinha toda aquela questão dos principados, não era bem um país assim, né? Como nós temos conhecimento hoje, não era um troço assim que tinha um governo central, não, eram vários reinos pequenos, cada um do seu modo, eles várias vezes entravam em conflito um com o outro e tal. Aquela questão do Maquiavel, quem leu Maquiavel sabe do que eu tô falando, né? É bem mostrado lá, principalmente o príncipe, né? Que ele escreve pro Lorenzo de Médici, né? E esse período do ressurgimento, né, cara, também tem a participação do Giuseppe Garibaldi, que foi um cara que teve uma participação aqui no Brasil, deu uma passada por aqui na época da Revolução Farroupilha, né? E aí, então, ele vai também estar narrando essa questão aqui do ressurgimento de uma família de nobres ali que vão ter que fazer uma manobra ousada para conseguir manter o status que eles têm. E aí é desse livro que vem aquela frase famosa, e essa frase é: eu preciso mudar para continuar o mesmo, né? Então, interessantíssimo aqui, cara, tô louco para ler isso aqui também. Um outro livro, cara, esse aqui é muito especial, tanto pela história, obviamente, porque é um livro muito consagrado, é um livro muito importante, tudo isso, mas também pela edição, cara, porque essa é uma edição, é a única que eu tenho, na realidade, acho que da Kozak Naif, né, da finada Kozak Naif, que infelizmente fechou, mas agora vai voltar, né, já estou me preparando aqui para adquirir os lançamentos, né, espero que tragam aí bastante coisa, e esse aqui é Os Desencantados, do Bud Schulberg. Bud Schulberg, pra quem não tá ligando na minha pessoa, foi um dos maiores roteiristas de Hollywood. O cara era simplesmente um gênio. Ele escreveu alguns filmes como Sindicato de Ladrões, acho que não preciso dizer mais nada, cara, né? Com Marlon Brando. E, cara, aí nesse livro aqui ele vai estar narrando as experiências dele, é um livro de ficção, mas com uma base real, que ele vai estar narrando, cara, as experiências dele em Hollywood, principalmente ao lado do Scott Fitzgerald, lá do Grande Gatsby, do Suave à Noite, todos esses livros, do Benjamin Button também, né, cara? E aí, porque pra quem não sabe, o Fitzgerald, ele teve muitos problemas ao longo da vida, né? Ele tinha problema com alcoolismo, a esposa dele tinha um grave problema de saúde mental, acho que ela era esquizofrênica, alguma coisa assim, e aí ele não conseguia se sustentar com o dinheiro dos livros, os livros dele nunca foram, assim, grandes best-sellers, ele nunca conseguiu viver bem, assim, dos livros, né? Aí depois ele acabou entrando pra Hollywood, tentando ganhar a vida ali como roteirista. E aí, cara, aqui vai estar narrando as aventuras do Bud Schulberg com o Fitzgerald. Só que, claro, tudo ficcionalizado, mas tem essa base real, né? Então, tudo isso, cara, vale a pena ler. E também esse título é muito bonito, né? Os Desencantados. Esse livro aqui, cara, um livro desse autor não poderia estar faltando nessa lista depois de 2023, cara. Porque eu li um livro dele que eu fiquei, cara, chocado de tão bom, cara. Um livro maravilhoso. Eu trouxe aqui
Lucy em Agosto, do William Faulkner. Depois de ter lido Absalão, eu precisava ler mais desse cara, já tinha lido O Som e a Fúria, mas, cara, Absalão, cara, foi um livro magnífico, cara. Eu me lembro do livro, assim, cara, eu fico chocado como que alguém, cara, um cara só conseguiu escrever aquela obra, cara, tão boa, cara, aquele livro. Meu Deus, cara, não tem nem palavras pra descrever aquele livro, pra fazer justiça àquele livro de tão bom que é, né, cara? Espero que aqui Luz em Agosto seja do mesmo nível. Cara, se não for do mesmo nível, não tem problema, cara. Se for próximo a isso, já tá assim, olha, muito acima da média, né? Mas estou esperando muitas coisas desse livro aqui, espero que seja legal. Eu não sei praticamente nada sobre ele, então vou deixar assim e vou me surpreender. Bom, acho que esse é o único livro de não ficção que eu trouxe aqui na lista. Eu poderia ter colocado mais de não ficção, mas, cara, eu nem me liguei, cara. Eu só fui pegando os livros ali que eu tava mais afim de ler e que não queria deixar passar desse ano. E eu trouxe aqui SPQR, uma história da Roma Antiga, da Mary Beard, um autor aí, cara, especialista no Império Romano, fala de arte do Império Romano, fala de coisas interessantíssimas. E, cara, eu tô vendo aqui, cara, um livro muito bem ilustrado, muito bem documentado, com várias ilustrações, fotos e o contexto de todo esse Império Romano, né, cara, que foi uma coisa... Cara, definiu tudo também, né, cara? Tem uma importância muito forte na história, inclusive no que nós vivemos hoje, né? Nossa questão de democracia, nossa questão de governo, tudo isso, cara, tá envolvido no Império Romano e passa por aqui. Então, SPQR é um livro fundamental para entender de onde nós viemos e também para onde nós vamos, né? Enfim, eu gosto muito do Império Romano, eu gosto mais da Grécia, tá? Na época da escola, eu gostava muito mais da Grécia. Mas, cara, o Império Romano eu achava um pouco mais difícil, por isso eu não tinha tanto gosto, né, de estudar o Império Romano, achava mais difícil de estudar, decorar as coisas, né, pra prova e tal. Então acabou que eu nunca me aprofundei muito no Império Romano, mas, cara, dos tempos pra cá comecei a me interessar mais, cara, depois também de ver filmes como Gladiador, cara, que era um filme muito bom. Eu quero ler esse livro aqui pra saber mais, né? Então, também depois de ler Júlio César, do Shakespeare, cara, me interessei demais. Então, cara, com certeza eu vou estar lendo isso aqui em breve, vou estar trazendo uma resenha. E outra coisa interessante de dizer aqui do livro, né? O que é esse título? SPQR. É um lema, né, romano que diz o Senado e o povo de Roma, né? Por que esse título é tão importante? Eu vou descobrir quando eu ler e trago aqui a resposta para vocês em primeira mão. Minha descoberta literária de 2023 não poderia ficar de fora da lista de 2024, né, obviamente, então eu trago aqui Cormac McCarthy com A Travessia, né, segundo volume da Trilogia da Fronteira, um inscrito aqui do canal que sempre comenta, cara, sempre traz comentários super interessantes, me recomendou com muita força esse livro, e como geralmente o nosso gosto ali, que a gente conversa nos comentários, sempre é muito parecido, eu vou ter que ler esse aqui, cara. A Travessia é tido como uma das grandes obras do Cormac McCarthy, uma das melhores também, então, cara, com certeza eu vou estar lendo, vai ser a sequência, né, como eu disse, da Trilogia da Fronteira. Esse aqui vai ter uma história mais ou menos de um cara que vai estar ali num contexto com uma loba, que ele vai querer devolver ela pra natureza, tudo assim, né, um cara chamado Billy Farham. E aí depois, no terceiro volume, que já tá prometido, acho que pra fevereiro agora, As Cidades da Planície, vai ser o personagem principal aqui, né, o Billy Farham, e o personagem lá do Todos os Belos Cavalos, o John Gray e Cole juntos. Então, cara, tem que ler isso aqui, né, cara, pra poder ler As Cidades da Planície, né, e também aproveitar isso aqui, porque, cara, são dois livros que eu tenho certeza que eu vou adorar. Próximo livro, na realidade, são dois, porque um deles vai ser uma releitura. Eu trago aqui o Mito de Sísifo, do Alberto Camus, né, que é o ensaio filosófico dele, acho que é uma das principais obras dele, que ele narra toda a questão do absurdo, que permeia toda a filosofia dele, que também serve de complemento, né, para esse livro aqui, O Estrangeiro, que eu já li, né. Inclusive, eu li uma outra edição, né, eu li uma edição de bolso, que era muito boa também, mas aí quando eu comprei esse aqui, cara, e comecei a colecionar essa pequena coleçãozinha aqui do Camus, né, que é toda padronizada, eu acabei vendendo a outra e adquiri essa aqui. E, cara, por mais que essa capa aqui não seja a minha favorita, fica legal padronizada, eu gosto mais assim, né. E acabou que não teve praticamente diferença nenhuma, o preço estava quase igual ao que eu comprei e consegui vender e depois comprei esse aqui. Então tudo bem, né, cara? Aí esse aqui, cara, é o mito de Sísifo, né, que ele vai narrar o mito grego de Sísifo, né, que foi condenado pelos deuses. A causa dessa condenação eu não sei qual foi, mas a todos os dias empurrar uma pedra até o topo de uma colina e depois ela ia rodar lá pra baixo e no outro dia ele faria o mesmo e o mesmo até toda a eternidade. E aí ele vai fazer muitos paralelos, cara, com a nossa vida, né? Porque, cara, se nós formos parar pra pensar, a nossa vida, ela é o mito de Sísifo, né? Porque todos os dias nos acordamos, vamos fazer nossas obrigações, para no outro dia ter que fazer tudo de novo. A gente lava a louça, a gente vai ter que lavar no outro dia. E aí depois, cara, então isso tu pode entrar numa pira, cara, que tu vai ficar assim, olha, tendo uma crise existencial bem fodida, cara. Mas assim, o que é? Aí eu acho que ele vai apresentar um contraponto a isso. Como tu consegue, apesar de toda essa mesmice, tu consegue encontrar a felicidade, né? Então eu acho que aí vai ser uma coisa interessante, uma ideia importante. E aqui também no Estrangeiro vai ter ideias aqui que vamos conversar. Então eu acho interessante eu reler o Estrangeiro e ler aqui o Mito de Sísifo. Tem outros ensaios aqui, tá? Eu não sei quais são. Eu acho que inclusive tem um ensaio sobre o Kafka, né? Que é interessante. Mas é o meu foco, o Mito de Sísifo mesmo, mas eu vou ler todos e trago uma resenha pra vocês falando sobre estes dois pequenos, mas grandes livros.
E o próximo livro ele vai ser um desafio, né? Um desafio de dificuldade, porque é uma autora que eu nunca li, né? Eu tentei ler um outro livro dela, não consegui dar muito segmento, né? Principalmente pelo momento, que eu acho que eu escolhi para ler o livro, não colou, não combinou, né? E acabou que não fui pra frente. Tô falando aqui do Ao Farol, da Virginia Woolf. Já tentei ler Mrs. Dalloway, não deu certo. E aí eu não conheci o Farol, depois que eu descobri o Farol, né? Eu achei bem mais interessante a história, né? E resolvi ler o Farol primeiro, né? O Farol vai falar sobre uma trama extremamente simples, vai estar muito mais na forma como ela vai narrar isso aqui, que vai estar, tipo, o grande diferencial do livro, né? Vai ter uma família, né? Ali como é que é o nome dele? Os Ramsay, né? Que eles vão fazer uma viagem iniciada ali na Inglaterra, e aí eles vão estar combinando uma viagem ao Farol, desse lugar, desse enseada que eles estão, né? Aí vão acontecer coisas, vai ter todos os membros da família, beleza. Aí depois vai acontecer a Primeira Guerra Mundial, vai ter um contexto, algumas coisas vão mudar, e depois tem um outro capítulo chamado O Tempo Passa, que é tido como um dos grandes capítulos desse livro, um grande destaque mesmo, né? E aí, bom, é basicamente isso, mas a forma do fluxo de consciência, do discurso indireto livre, eu não sei exatamente qual é a abordagem dela aqui, mas é o grande diferencial, cara, o que faz esse livro, assim, ser tão falado, né, e tão celebrado. Bom, e o próximo livro também estava presente na lista, 12 livros para 2023, mas ele não foi lido, mas eu não considero que tenha sido um fracasso, porque eu li o irmão gêmeo dele, que é o A Leste do Éden, inclusive foi o último vídeo do canal, né? Tô falando das Vinhas da Ira, explico mais dessa troca no outro vídeo, então assistam lá, que aqui é As Vinhas da Ira do John Steinbeck, né? Esse é tido como o grande livro do John Steinbeck, mas tem muitas pessoas que gostam mais do A Leste do Éden, mas eu não sei, vou ler agora aqui para descobrir. E esse aqui é uma história, cara, sobre ali a Grande Depressão Americana, né? Vai ter um contexto ali no Oklahoma, que teve um fenômeno chamado Dust Bowl, que teve, cara, é tipo uma tigela de pó, que veio a poeira e impediu os agricultores de conseguirem ter seu sustento, né? Enfim, aí muitas promessas foram feitas por pessoas na Califórnia para eles irem lá em busca de, cara, melhores vidas, oportunidades de emprego, e aí eles vão fazer a travessia de Oklahoma para Califórnia para tentar buscar uma vida melhor, mas quando eles chegam lá eles veem que não era bem como foi prometido, né? Basicamente aconteceu muito com os imigrantes aqui no Brasil, né? Enfim, então parece bem interessante, também vão ter partes que o Steinbeck vai entrar para fazer meio que tipo umas digressões à la Vitor Hugo sobre a questão ali daquele período, mas enfim, parece bem interessante, estou muito ansioso para ler. E é isso, eu gostei muito do Steinbeck, quero ler esse próximo aqui. Bom, como eu tinha falado, tem mais um aqui, só que esse livro aqui tem uma espécie de trapaça, né? Esse aqui é o Complexo Portnoy, do Philip Roth, tá? Eu já li esse livro, eu adoro esse livro, é um dos meus livros favoritos. Só que eu não vou ler esse livro aqui esse ano. Ou talvez eu leia, talvez eu releia, mas eu quero ler um outro dele chamado Marco Humano, só que eu não tenho esse livro aqui comigo, né? Que eu vou então deixar uma fotinho aqui perto. Esse livro tem duas edições, né? Tem uma que vem num box e uma que vem separado. E que eu vou ler do box, tá? Mas eu não tenho ele aqui comigo, então eu tô só mostrando o Complexo Portnoy, né, para ilustrar a obra do Philip Roth, que é um autor aí contemporâneo, inclusive morreu recentemente, morreu em 2018, que é famoso, cara, como o grande autor moderno contemporâneo dos Estados Unidos, junto com Cormac McCarthy, que fala ali muito sobre o lado que as pessoas preferem ignorar da sociedade americana, né? Fala sobre, por exemplo, a vida sexual das pessoas, enfim, religião, temas que são muito tabus, né? Enfim, que as pessoas realmente não falam, por isso que ele é um autor tido muito como controverso, até pessoas falam que ele é meio vulgar, né? Também pelo linguajar que ele usa, né? Mas enfim, eu li esse livro aqui, eu gostei muito, né? Que eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque esse livro aqui é bem assim, olha, mais 18, né? Principalmente pelos assuntos que o protagonista Alexander Portnoy fala, mas é um livro, cara, divertidíssimo. É um livro, assim, que ele vai estar narrando a vida pro psiquiatra e os transtornos que ele tem. Cara, é muito bom esse livro. E eu quero ler a Marco Humana, que faz parte de uma série chamada a Trilogia Americana, uma coisa assim, só que não precisa ler na ordem. Então eu vou começar pela Marco Humana, que eu achei o que mais me chamou a atenção. Bom, e o último livro, né, que para fechar os dois, né, ali fingindo que o Memória de Caçador não conta e o Estrangeiro do Camus também não conta, porque ele tá junto com o Mito de Sísifo, eu vou falar mais sobre um livro aqui que não tenho aqui comigo também, que é o Agosto, do Rubem Fonseca. Esse sim é o único que vai ter um mês especial para ler ele, que vai ser em agosto mesmo, que vai falar sobre a queda do Getúlio Vargas, né, naquela questão após o atentado do Rotoneleiro. Basicamente, a aulinha de história aqui, pra quem não souber, né, ninguém é obrigado a saber, tinha um jornalista chamado Carlos Lacerda, que era o inimigo político ali do Getúlio, né, ele era o cara que mais estava queimando o governo do Getúlio com a população. Aí acontece um bagulho bizarro chamado o atentado da Rotoneleiro, que tá aí tinha um cara da Marinha, ou da Aeronáutica, né, que tava
servindo ali como segurança do Lacerda, né, que ele se voluntariou para isso, e aí bandidos atacaram e mataram o Major, né, e não mataram o Lacerda, mas ele levou um tiro no pé. Aí, cara, isso é muito controverso. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, até hoje não foi explicado, mas a versão que dizem é que o guarda-costas pessoal do Getúlio, né, o chefe da guarda, né, chamado Gregório Fortunato, né, é um cara de 2 metros de altura, gigantesco, que é conhecido como o Anjo Negro, teria ordenado esse assassinato do Lacerda para proteger o Getúlio, porque ele era muito fiel ao Getúlio. Só que ele nunca teria contado ao Getúlio, o Getúlio nunca saberia disso, né? Enfim, aí não se sabe se isso é verdade, até que ponto isso realmente aconteceu, mas isso leva à queda do Vargas, toda uma pressão política, pressão dos militares, né, que leva ele a se suicidar, né, no dia 24 de agosto de 1954, e aí o livro narra, acho que do dia 13 de agosto, que não sei se foi esse dia que teve o atentado, até o atentado do Vargas contra a própria vida, né, que acabou terminando o governo dele. Ele terminou dizendo: eu saio da vida para entrar na história, uma coisa muito famosa. E aí, cara, é um thriller investigativo, mas que também fala sobre a questão política do Brasil, questão histórica, tudo parece muito interessante, cara. Tem uma frase que diz ali na contracapa: até que ponto a história de um homem e de seu país podem se entrelaçar, uma coisa assim. Como eu não tenho o livro aqui comigo, eu não tenho como ler de cabeça. Mas, cara, tô muito interessado nisso. Eu vou ter que ler em agosto, né, cara? O nome do livro é Agosto. Se eu for ler o livro chamado Agosto em fevereiro, pô, é meio estranho, né, cara? Mas enfim, eu vou ler em agosto e conto pra vocês depois. Tô bem ansioso. Quem quiser assistir uma série, cara, ou um filme pra TV, tem uma adaptação, né, desse livro, né, do Robert Fonseca, que é Agosto, né? Que inclusive quem faz o Gregório Fortunato é o Tony Tornado, o cantor, né? E aí depois, quem quiser também saber mais sobre esse período, tem o filme Getúlio, que quem faz o Getúlio é o Tony Ramos. Esse filme é muito bom, já assisti. O filme Agosto eu não vi ainda, né? Vou ver depois que eu ler o livro. Mas o filme Getúlio, de 2014, com o Tony Ramos no papel de Getúlio, é muito bom, né? É um filme que infelizmente não é tão valorizado, cara. Eu acho um filme muito bom. Mas é isso. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo. Me digam aí que livros vocês pretendem ler esse ano, qual é o desafio de vocês. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.